Olá, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai destrinchar uma das histórias de sobrevivência mais lendárias de todos os tempos. Nós vamos explorar um poema clássico maravilhoso que conta a jornada épica de Ulisses. E o mais legal é que não é só um embate contra a magia, é um teste real dos limites da mente humana. É literalmente uma batalha de intelecto e força de vontade contra o impossível. Então vamos lá. Bom, para começar com tudo, preste atenção nessa frase. Cuidado, mesmo as pedras escondem um desejo. Essa é a última linha super arrepiante, por sinal, do poema que a gente está analisando. E ela prepara o terreno perfeitamente porque a gente pode chamar de um épico de 3 atos. Ao longo da nossa análise hoje vai ficar muito claro como o desejo pode ser uma armadilha fatal. É impressionante como até a natureza ao redor dos Ezóis parece carregar esse peso gigantesco de sedução e perigo. Ato 1. A armadilha da bruxa. A história joga a gente direto na viagem de volta de Troia para Ítaca, mais especificamente na ilha de Eeia. E já adianto que esse não é um porto seguro, viu? É a casa de uma anfitriã extremamente perigosa. O que é fascinante sobre a Cis é essa linhagem divina incrivelmente poderosa que ela tem, o que já mostra de cara que ela é uma ameaça daquelas. Ela não é uma feiticeira qualquer. O texto descreve a personagem como filha do sol refugente e da sombria Hécate, irmã de Eetes e, olha só, tia da própria Medeia. O poema também solta a história de origem brutal dela. A Cis simplesmente envenenou o marido tirano e fugiu para essa ilha com um único objetivo: dominar a magia, criar poções e aprender a manipular até as estrelas do céu. Pois é, essa é a adversária formidável que a tripulação tem pela frente. E o terror só aumenta. A situação sai do controle rapidinho quando um grupo de batedores liderado por Euríloco vai dar uma olhada na morada da Circe. Primeiro, a aproximação. Eles dão de cara com lobos e leões domesticados, andando por lá meio tristes e desorientados. Um sinal bem claro de que aqueles bichos já foram outra coisa no passado, né? Aí vem o banquete, aquela falsa hospitalidade. A tripulação recebe uma comida encantada e assim que eles engolem, a Circe ataca com a vara mágica dela. E o terceiro passo? Bom, é aqui que mora o verdadeiro horror psicológico da coisa toda. Os homens são transformados em porcos e trancados num chiqueiro nojento. Mas o detalhe que dá calafrios é que eles mantêm a mente humana totalmente intacta. Eles têm plena consciência de tudo, sabem exatamente o que se tornaram, só que estão presos naqueles corpos suínos. Terrível. Astúcia contra a magia? Diante de uma feitiçaria tão absurda, o Ulisses não vai pra cima com força bruta. A resposta dele é pura estratégia e, claro, uma ajudinha divina providencial. É incrível como esse plano de sobrevivência é super tático. O deus de pés ligeiros, Mercúrio, intercepta Ulisses e passa uma estratégia simples de 2 passos. Passo 1. Tomar uma droga benéfica específica que bloqueia 100% os feitiços da bruxa. E o passo 2, no exato segundo em que ela tentar usar a vara mágica de novo, ele tem que sacar a espada e encostar direto no peito dela. É o contra-ataque perfeito usando a própria arrogância da feiticeira contra ela mesma, só que respondendo com uma ameaça física letal e imediata. E adivinha? O plano funciona com uma precisão absoluta. O jogo vira completamente. A Circe, agora totalmente dominada e percebendo o auxílio dos deuses, implora por misericórdia. Ulisses, como um bom líder firme, bate o pé e avisa que não confia nela até que o feitiço seja desfeito. Com um toque da vara, os porcos voltam a ser homens. Só que a verdadeira armadilha aparece logo depois, no final de tudo. Os heróis vencem a batalha mágica, mas perdem totalmente o foco. A tripulação relaxa, cai no luxo, na complacência e acaba ficando na ilha comendo e bebendo por um ano inteiro. Até que, finalmente, o senso de dever fala mais alto e os desperta. Ato 2. O custo da complacência. Só que esse despertar não tem nada de tranquilo. A morte trágica do desastrado Elpenor é aquele choque de realidade brutal de que eles precisavam. Imagina a cena. Ele estava lá, bêbado de vinho, curtindo uma brisa no telhado da casa da Circe, quando escuta os gritos repentinos de que é hora de ir embora para os navios. Ele toma um susto, esquece de procurar a escada e despenca de cabeça. Morte instantânea, descendo direto para a escura mansão de Hades. Acabou a festa. Essa tragédia encerra abruptamente a estadia luxuosa de um ano e joga a tripulação de volta para os perigos implacáveis dos mares revoltos. Ato 3. A tentação alada. A viagem continua. O vento veloz empurra os navios, mas de repente, um mormaço absurdo aparece. A brisa simplesmente some e as ondas ficam quietas. É o sinal de que o clímax absoluto está chegando. E aqui a gente precisa quebrar um mito muito comum sobre o grande perigo que aguarda eles.
Nós estamos super acostumados com aquela ideia moderna de sereias sendo criaturas aquáticas, metade mulher e metade peixe, certo? Mas a realidade do poema rejeita isso na lata. O texto diz explicitamente que só quem navega em sonhos acha que elas são peixes. As sereias reais dessa história são monstros alados, metade pássaro, metade mulher. Elas têm asas brancas no lugar dos braços, bustos lisos e rostos tão absurdamente lindos que chegam a rivalizar com a própria deusa Afrodite. É uma visão perturbadora, descendo dos céus para atacar. E essa parte mostra brilhantemente a genialidade tática do Ulisses. A gente tem duas experiências psicológicas radicalmente opostas acontecendo no exato mesmo barco. De um lado, a tripulação. Eles estão com os ouvidos entupidos de cera espessa. Eles vivem um silêncio absoluto e sentem apenas o peso do dever de remar furiosamente para sobreviver, totalmente alheios ao perigo sonoro. Do outro lado, o Ulisses. Ele pediu para ser amarrado ao mastro e está com os ouvidos livres. Ele escuta a canção que promete prazeres e amores impossíveis. O resultado? Uma agonia esmagadora. Ele sente um desejo desesperado e febril de arrebentar as cordas e se entregar àquilo tudo. A tensão vai lá em cima. Uma das sereias, que é bem ousada e ardilosa, não fica só cantando de longe. Ela se aproxima fisicamente. Ela bate as asas sobre o rosto do herói, chega a roçar os lábios no corpo tenso do Ulisses, sussurrando que até a dor vai se transformar em prazer. É uma sedução quase insuportável. Faz com que ele comece a gritar, clamando para ser solto. Mas a tripulação? Intocável. Como eles não escutam nada, continuam com cara de pedra, totalmente surdos às súplicas do comandante, e fendem as ondas com toda a força do mundo. Eles puxam o barco fisicamente para longe daquela perdição até chegarem a uma distância segura. A pura força de vontade bruta de quem não está ouvindo supera a tentação. A origem das sirenosas. Como a sedução falhou miseravelmente, a narrativa de sobrevivência acaba se fundindo com a formação do mundo real. Com a passagem do navio, a canção perde o efeito e isso altera a própria geografia do lugar. Totalmente derrotadas, as criaturas aladas despencam do céu e caem direto no mar. E aí ocorre a transformação final do poema. As penas brancas delas se espalham pelo leito do mar e começam a virar rochas negras. Esses ossos e pedras formam um pequeno arquipélago, as ilhas rochosas conhecidas como Sirenusas, que ficam ali perto do promontório da Lucânia. É o legado geográfico duradouro de um mito fortíssimo. Para encerrar nossa exploração de hoje, fica uma reflexão muito forte para nós. Pensa bem, os homens quase esqueceram de voltar para Ítaca por causa do conforto daquela ilha. E o próprio Ulisses quase sucumbiu às promessas aladas. O perigo de perder o foco é universal, está em todo lugar. O poema ilustra perfeitamente, desde o alerta sombrio lá do começo de que, mesmo as pedras escondem um desejo, essa constante batalha entre o dever e a sedução. Que tipo de foco a gente precisa cultivar para garantir que não vamos ser desviados dos nossos próprios objetivos? Fica a provocação. Muito obrigado por acompanharem essa jornada. O conhecimento deve ser sempre buscado com foco e clareza. Até a próxima!